A melhor parte de escrever um livro, na minha opinião, é que você pode expandir sua mente e criar suas histórias, cenários e, claro, personagens. Mas como fazer para que na hora que você criar os personagens da sua trama, eles não fiquem chatos e sem emoção para o leitor? Nesse vídeo eu vou te dar 4 dicas para criar personagens marcantes que fiquem na cabeça do leitor. Sei que é no começo do vídeo, mas gostaria de me apresentar. Me chamo José Hinaldo, acredito que você, assim como eu, deve gostar de escrever histórias. Então eu já te convido para se inscrever aqui no canal, se quiser, é óbvio. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Personagens nada mais são do que pessoas, animais ou seres fictícios que vão viver dentro da sua história, não importa qual seja o gênero. Porém, muitas pessoas que estão iniciando na escrita acabam pecando demais na criação dos seus personagens, e sem nenhum planejamento, acabam criando personagens que não acrescentam em nada na trama e acabam ficando em segundo plano. Então a primeira dica que eu te dou é: dê profundidade a esses personagens. Dar profundidade a um personagem seria o mesmo que transformá-lo em um iceberg. Como assim iceberg? Quer dizer que meu personagem vai afundar algum navio? Tá, prometo que vai ser a primeira e última piada nesse vídeo. Eu acho. Mentira! Personagens marcantes e bem construídos são icebergs. Assim como um iceberg, que na superfície é apenas uma pedra enorme de gelo, na parte de baixo tem muito mais coisas. Vamos lá para um exemplo. Digamos que em sua história, o protagonista é um detetive que é contratado para desvendar um caso de um desaparecimento de um parente de uma família muito rica. Só que durante essas investigações, esse detetive também descobre pistas de uma pessoa da sua família que desapareceu há muitos anos e que ele jamais imaginava que ela ainda estava viva. E aí ele descobre que o desaparecimento do familiar das pessoas que o contrataram também tem a ver com o desaparecimento desse seu familiar. Isso vai fazer com que esse detetive mude totalmente e seus princípios sejam colocados em risco durante a trama. Viu como fica mais interessante? A parte de cima do iceberg é apenas a pequena parte da sua história, que é de um detetive particular que é contratado por uma família para resolver um caso. Já a profundidade do iceberg é o passado desse detetive que vai ligá-lo a tentar encontrar seu parente, além, é claro, de como vai ser colocada a personalidade do personagem e seus pontos fracos. Claro que você não precisa explorar todo o passado do detetive, que no seu caso é o seu personagem, mas pense em eventos que vão marcar esse personagem durante a jornada dele, para fazer com que ele gere mais momentos marcantes na sua história. Esse exemplo do detetive pode ter sido um pouco confuso, eu sei, mas acredito que você tenha entendido. O básico já vai te ajudar muito, não precisa você entender tudo. E lembrando, isso não vale só para o protagonista da história. Um antagonista, se for criado usando essa mesma técnica, vai fazer com que ele também se torne um personagem interessante para a sua trama. Já a segunda dica é para você deixar seu personagem com uma personalidade mais completa, que chame mais atenção, que deixe o seu leitor com os olhos abertos, focados e bastante entretido ao ler a sua história. Que é você tornar o seu personagem relatável. Lembram do meu exemplo anterior? Um personagem sem objetivo na história é um completo... Quer saber? Não vou nem falar para não baixar o nível do vídeo. Você precisa deixar seu personagem com sentimentos humanos. Coisas que você também sente no seu cotidiano, a não ser que você seja um robô, claro. Conflitos internos, qualidades, defeitos e desejos são essenciais e deixam seu personagem ainda mais interessante, além de fazer com que o leitor da sua história se identifique com ela. Ah, mas o meu personagem é um ser supremo, de outra dimensão e invencível. Eu recomendo que esse tipo de personagem não seja o protagonista da sua história. Caso for, você vai precisar adicionar um conflito extremamente interessante para deixá-lo mais atrativo. Mesmo assim, talvez esse ser da sua história tenha algum problema. Algo o deixe irritado, feliz ou até mesmo triste. Algum erro que ele cometeu lá atrás. Enfim, personagens assim também precisam gerar esse tipo de emoção. Só assim a sua trama terá um desenvolvimento mais complexo. Só assim a sua história ficará mais interessante. Personagens vazios acabam deixando a sua história muito mais vazia, sem tanto conteúdo. E por falar em deixar a trama mais complexa, vamos para a terceira dica. Eu acho isso simplesmente a melhor coisa para se fazer quando estou criando meus personagens, que é transformar eles durante a trama. Personagens que evoluem ao longo da história capturam o interesse do leitor. Mostre como eles mudam e crescem com suas experiências. Vou usar o exemplo de uma série. Então, se você ainda em pleno 2024 não assistiu Breaking Bad, já pula essa parte do vídeo, para não tomar um spoiler gostoso. O protagonista da série, Walter White, no começo da trama, descobre uma doença terminal e decide fabricar e vender drogas para deixar muita grana para sua família quando ele morrer. Isso acaba fazendo dele, de um tímido professor de química, a um chefão do crime. E isso o torna um homem violento e manipulador durante a trama.
esse é um exemplo claríssimo de desenvolvimento de personagem. E acredito que seja esse um dos motivos da série ter feito tanto sucesso. A partir do momento que o personagem passa por situações que deixam sua moralidade em jogo, a trama fica mais interessante e o leitor fica mais interessado em terminar de ler o livro. Antes de irmos para a última dica, queria te pedir algo. Já que você chegou até aqui, deixa aí teu like, vai ajudar demais. O canal ainda tá só no início e esse é só o primeiro vídeo. Então me ajuda aí, beleza? Garanto que você não vai se arrepender. E aí, já deixou teu like? Agora, sem mais enrolação, vamos continuar para a última, mas não menos importante dica que vai te ajudar a melhorar ainda mais seus personagens dos livros que você está escrevendo, das suas histórias e por aí vai. Adicione traços únicos. Detalhes deixam seu personagem único, um jeito de falar, um corte de cabelo diferenciado ou um hábito peculiar que podem diferenciá-los dos demais. A caracterização de um personagem faz com que ele tenha identidade, assim como uma pessoa da vida real. Não adianta de nada você criar um personagem e não dar a ele uma caracterização. O leitor vai ficar confuso. Por incrível que pareça, um personagem com traços diferenciados já dá uma importância maior para o personagem e para o leitor. E aí, gostaram das dicas? Espero que sim. Nos vemos no próximo vídeo. Caso você queira me conhecer melhor, se quiser me mandar uma mensagem, conversar comigo, vou deixar meu Instagram aparecendo aí na tela e também vou deixar o link na descrição. Obrigado por ter acompanhado até aqui o vídeo. Valeu!